Você que se liga no Grupo Lente Digital de Comunicação, mais uma edição do seu, do meu, do nosso placar final. Tudo para você sobre o que rolou aí no Brasileirão, nas séries A, B e C nesse fim de semana e o que rolou também aí no Campeonato Cearense da Série B. Vamos falar também aí sobre a possível convocação de Carlo Ancelotti para os últimos amistosos antes Copa do Mundo e para possivelmente já para a Copa do Mundo também vai ser essa última convocação do Carlo Ancelotti. Vamos analisar aí alguns jogadores que ainda sonham em estar na Copa do Mundo e vamos falar também muito aí sobre essa rodada de Campeonato Brasileiro da Série A nesse final de semana, rodada que movimentou tanto a parte de cima como a parte de baixo da tabela. Já já a gente fala sobre os confrontos do final de semana. Antes disso, vamos falar do Campeonato Cearense da Série B, que teve só uma partidinha nesse final de semana, entre a equipe do Caucaia versus a equipe do Guarani de Juazeiro. O Guarani venceu a partida pelo placar de 2-1. E no próximo dia 21/5 tem Barbalha e Atlético Cearense. E no próximo dia 19 tem Crato e Guarani de Sobral. No dia 20/5 tem Crateús e Cariri. Jogos esses aí válidos pelo Campeonato Cearense da Série B. Campeonato Brasileiro da Série C teve aí por sua vez também uma rodada nesse final de semana movimentado aí de Brasileirão séries A, B e C. O Campeonato Brasileiro da Série C teve aí Ipiranga vencendo, perdendo aliás pelo placar de 4-1 para a equipe do Maringá. O Santa Cruz venceu por 2-0 a equipe do Volta Redonda pelo placar de 2-0. A equipe do Figueirense empatou em 0-0 com a equipe do Itabaiana. O Floresta venceu por 3-0 a equipe do Amazonas. A Ferroviária venceu por 1-0 a equipe do Brusque. O Caxias venceu por 2-0 a equipe do Paysandu. Já a equipe do Anápolis ficou no empate com a equipe do Barras pelo placar de 1-1. A equipe do Anápolis empatou também em 1-1 com a equipe... Aliás, a equipe do Ituano venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Guarani. Jogos ainda por acontecer na rodada, tem a equipe do Confiança para enfrentar o Maranhão e a equipe do Botafogo da Paraíba que vai enfrentar a Inter de Limeira. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí na rodada 9, a rodada da Série C foi a rodada de número 7, ok? A rodada 9 da Série B teve o Operário tomando uma goleada em casa da equipe do Náutico pelo placar de 6-2. A equipe do São Bernardo, que é o líder da competição, já já a gente fala de G4, empatou em 1-1 com a equipe do América Mineiro. A equipe do Goiás venceu a equipe do Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0. O Cuiabá ficou no 0-0 com o Novo Horizontino. O Atlético empatou em 1-1 com a equipe do Juventude. O Vila Nova venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Avaí. O Criciúma ficou também aí no empate com o Atlético Goianiense pelo placar de 1-1. A equipe do Ceará venceu o Fortaleza no nosso clássico Rei na Arena Castelão pelo placar de 2-1. Os 2 gols do Ceará, na verdade, marcados no segundo tempo, aí decretando a virada do Ceará e a vitória e mantendo o tabu da equipe alvinegra sobre a equipe do Tricolor de Aço do PC. A equipe do Sport perdeu em casa para o CRB pelo placar de 1 para o Sport, 2 para o CRB, foi o placar lá na Ilha do Retiro. Então, falando sobre o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, temos aí, com 17 pontos na liderança a equipe do São Bernardo, a equipe do Náutico tem 16 pontos, é uma sequência de 3 equipes ali com 16 pontos, né? O Náutico com 16, o Sport vem na sequência também com 16, e o Vila Nova, que ultrapassou a equipe do Fortaleza que estava lá em segundo colocado, caiu aí para quinta posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Fica complicada a situação do Tricolor de Aço do PC. A torcida já começa ali a pegar no pé, já começa a chiar com o treinador, com jogadores. E a equipe do Ceará tá tentando se manter também ali, né? Tentando chegar, tentando dar um salto na tabela e vai encostando lá na parte do meio da tabela, brigando aí para chegar, quem sabe, lá em cima também nas cabeças da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogos no sábado e jogos no domingo. Começando pelo sábado,
o Botafogo, aliás, perdão, no sábado o Internacional venceu o Vasco pelo placar de 4-1. A equipe do Fluminense venceu o São Paulo pelo placar de 2-1. A equipe do Atlético Mineiro venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Mirassol, né? O Mirassol que vinha bem, né? Vinha numa boa caminhada aí, tanto no Brasileirão como na Libertadores, porém agora tropeçou diante do Galo Mineiro, perdeu pelo placar de 3-1 e tá lá na zona do rebaixamento a equipe do Mirassol. Já já a gente fala também aí de G4 e Z4, e a gente volta também daqui a pouquinho lá na Série B falando sobre o Z4 da Série B, falando quem são os 4 últimos colocados da Série B. Continuando aqui, ó, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro pelo placar de 1-1 também no sábado, dia 16. O Santos, já no domingo, viu? Já no domingo o Santos tomou aí 3-0 do Coritiba em casa. Teve lá aquela polêmica, aquela confusão, né, na substituição do Neymar. Não era para ser o Neymar para sair, o Neymar ficou chateado, a comissão técnica do Santos também ficou chateado. Também no domingo o Bahia empatou em 1-1 com o Grêmio. A Chapecoense tomou 3-2 do Remo em casa. O Bragantino venceu em casa a equipe do Vitória por 2-0, para você ver o que é o futebol. Vitória no meio de semana eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, né? Passou a próxima fase da Copa do Brasil e no final de semana tropeça aí diante da equipe do Bragantino fora de casa. O próprio Flamengo ficou no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, na casa do Atlético Paranaense. O Atlético abriu o placar no primeiro tempo, um gol do Mendonça, que passou pelo futebol cearense, vestiu a camisa do Ceará. Ele finalizou forte, o Rossi acabou falhando também, né? A bola morreu no fundo do gol e o Atlético Paranaense fez 1-0. O Flamengo lutou lá no segundo tempo, já quase no finalzinho do jogo. Bruno Henrique fez a jogada, sempre Bruno Henrique participando da jogada, sendo decisivo ali, tendo participação em gols, né, pela equipe do Flamengo, dando passe mais atrás pro artilheiro do Flamengo na temporada, que é o Pedro. Mais um gol do artilheiro aí com a camisa do rubro-negro para bater recordes, né? Para bater recordes aí, para ser um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. E aí a tabela fica dessa maneira. O Palmeiras, né, continua na liderança com o tropeço do Flamengo. O Palmeiras tropeçou na rodada, porém o Flamengo também tropeçou. O Palmeiras fica com 35 pontos. O Flamengo com 31 pontos é o segundo colocado, seguido pelo Fluminense com 30 pontos e pelo São Paulo com 24 pontos, aliás, na tabela. Falando lá da parte de baixo da tabela, abrindo, né, ali a zona do rebaixamento, o Z4, o Corinthians tem 18 pontos, o Remo tem 15 pontos, o Mirassol tem 13 pontos e a Chapecoense tem 9 pontos. Então, essa é a situação aí da tabela do Brasileirão, a tabela de classificação do Brasileirão nesse momento da competição. Na Série B, como eu falei que a gente voltaria, né, para falar sobre o Z4 também, nós temos lá no Z4 da Série B, ó, o Botafogo de São Paulo abrindo a zona de rebaixamento com 9 pontos, a Ponte Preta com 7 pontos, o Londrina com 3 pontos e o América Mineiro também com 3 pontos lá na zona da degola. Essa é a situação da Série C. Bom, falando um pouco aí sobre convocação, né, o Ancelotti vai, nesse dia 18, né, 18 de maio de 2026, o Ancelotti vai fazer aí a convocação que pode ser já aquela final, né, para decidir aí quem não vai para a Copa do Mundo. Muitos atletas vivem aí essa aflição muitos jogadores vivem essa aflição de vou ou não vou para a Copa do Mundo. Um deles, o maior, né, o mais especulado, é o próprio Neymar, né, fica essa decisão se ele vai, se ele não vai. Então isso vai ser decidido hoje aí pelo próprio Carlos Ancelotti nessa convocação. Tem também aí Vini Júnior, tem aqui no Brasil tem Léo Pereira do Flamengo, tem Pedro, tem o Alexandro, Danilo, que vivem essa indecisão, né? Se vão ou se não vão para a Copa do Mundo. Hoje tudo isso vai ser decidido pelo Mister Carlos Ancelotti. Muita gente falando também sobre a posição de goleiro na seleção brasileira, já que no último jogo do Al Nassr, um dos nomes mais cotados aí para a Copa do Mundo, que é o goleiro Bento do próprio Al Nassr, ele teve uma falha bizarra que terminou na derrota do Al Nassr, né? O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo, que acabou aí na derrota do time do Al Nassr, e por isso essa preocupação. O Bento vai para a Copa, o Bento não vai para a Copa, quem é o goleiro certo? Aí vai ficar a critério de Carlos Ancelotti também decidir quem vai ser o camisa 1 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que tá chegando a Copa do Mundo 2026.
mais uma atração aí para o placar final, né? Para as próximas edições do placar final, a Copa do Mundo. Agradecer você que está com a gente aí, você que já é inscrito no nosso canal, deixe seu like para ajudar aí no crescimento do Grupo Lente Digital de Comunicação. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, né? Deixa o seu like, curte também nossas páginas aí no Instagram, né? E no Facebook, é tudo Grupo Lente Digital. E para você ficar ligadinho na programação do rádio 24 horas por dia, basta você acessar o nosso site www.grupolentedigital.com.br. E é isso, falar um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, né, que tem aí essa briga boa na tabela lá em cima, né, na busca pela liderança, né, são 2 paulistas e 2 cariocas, né, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Fluminense ali disputando, né, os 4 primeiros lugares do Brasileirão. O São Paulo começou bem, começou numa sequência, né, de algumas vitórias, acabou caindo, acabou perdendo alguns jogadores, né, acabou ficando desfalcado e acabou aí desandando no meio do caminho a equipe do São Paulo. Da mesma maneira a equipe do Fluminense, né, que perdeu por alguns jogos aí, talvez o cara que vem se destacando mais na equipe, que era o Lúcio Acosta, né, um cara que chegou e mudou o Fluminense, né, mudou o jeito do Fluminense de jogar, ali ao lado de Paulo Henrique Ganso no meio do campo, Canóbio ali pelas pontas, toda essa galera do Fluminense aí que vinha arrebentando. Teve aí a ausência do Lúcio Acosta por alguns jogos, o Lúcio já está de volta, né, também. E tem também lá atrás, na defesa, o goleiro Fábio, que vem fazendo grandes defesas. O goleiro Fábio que, desde que eu comecei a acompanhar futebol, que eu acompanho o Fábio, sempre achei um grande goleiro, sempre admirei muito, né, sempre achei o Fábio injustiçado, né, por não ter conseguido uma possível convocação, né, para a seleção brasileira, nem sequer para um amistoso. O Fábio é um cara que, para mim, sempre mereceu, né, sempre mereceu vestir a camisa da seleção brasileira, desde que eu via ele lá no começo da carreira, lá no Vasco, depois no Cruzeiro, agora aí no Fluminense também. O Fábio é sim um grande goleiro, né, para mim injustiçado. E é isso, a equipe do Fluminense teve essa queda de produção, né, mas está se reerguendo, já chegou aí, né, dentro do G4 de novo, está lá com 30 pontos, coladinho no Flamengo que tem 31 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos aí no Brasileirão a fazer ainda contra a equipe do Mirassol. E o Flamengo, se vence esse jogo, chega a 34 pontos, podendo aí encostar de vez no Palmeiras e buscar essa liderança definitivamente. A equipe do São Paulo, por sua vez, como eu falei, né, teve aí suas ausências. O principal delas, para mim, o Lucas Moura, né, um dos grandes nomes do São Paulo nas temporadas, né, na temporada que passou e nessa, o Lucas Moura vinha se destacando. Mas infelizmente uma sequência de lesões, né, tirando o Lucas Moura aí de campo. Né, primeiro a lesão nas costas, né, a queda. E depois, quando ele retornou aos gramados, como eu falei no último programa, ele teve uma torção no tornozelo. E, pelo que parece, o Lucas Moura vai ficar de fora até o finalzinho dessa temporada. Ainda não se sabe o prazo de retorno dele. E isso vai complicar muito na vida do São Paulo, não só no Brasileirão, mas nas competições, nas demais competições a qual o São Paulo ainda está vinculado, nas competições internacionais e a Copa do Brasil. Isso vai influir muito, sim, aí na tentativa do São Paulo de se recuperar e de se impor no Brasileirão. A equipe do Palmeiras, por sua vez, vem tentando se manter ali na liderança do Brasileirão e manter o aproveitamento que vem conseguindo aí na Libertadores também. Tem também lá os seus desfalques, tem também lá a galera que deixou o Palmeiras, tem a galera que está machucada também lá no Palmeiras. Tem um retorno importante do Paulinho, né, o ponta atacante pelas pontas lá, o Paulinho, que é um baita jogador, é um cara que, quando estava no Vasco, ajudou muito o Vasco lá, decidiu jogos pela equipe do Vasco, né? E quando chegou no Palmeiras também, fez gols importantes, participou de momentos bastante importantes aí já na trajetória dele pelo Palmeiras, ajudando muito a equipe a dar grandes saltos, a buscar grandes objetivos, o Paulinho. Então é importante o retorno dele para a equipe do Palmeiras, para poder continuar brigando, né, pela essa ponta aí do Brasileirão, a qual o Flamengo insiste ali também logo atrás, apesar das falhas do Flamengo também, né? O Flamengo que, já entrando aí no assunto Flamengo, o Flamengo que vem numa queda de produção também no seu elenco, um desgaste físico, os atletas se acomodando, né? Entrando em campo achando que é o Flamengo que está ganho, né? Não estão entregando
100%, e aí acabam sofrendo no final com erros, com falhas, né? O próprio Agustin Rossi ontem falhou feio aí, a finalização do Mendonça, que resultou no primeiro gol do Atlético Paranaense sobre a equipe do Flamengo. O Flamengo conseguiu lutar e conseguiu buscar um empate no finalzinho, mas não se pode viver disso, não se pode viver de um cara que já tem 30 e tantos anos, né? E tá aí se destacando, entra no segundo tempo, muda a história do time, né? Busca o resultado pro time, o cara que é o Bruno Henrique, né? É um cara fantástico, sem palavras pro Bruno Henrique, o que ele já decidiu de jogos, né? Na carreira é brincadeira, o que o Bruno Henrique já fez na sua carreira é brincadeira, é um cara incrível, mas o Flamengo não pode depender somente do Bruno Henrique, o Flamengo tem um elenco com potencial para buscar, né, melhorias, para poder se encaixar, né, e trazer resultados aí para a sua torcida, sua apaixonada torcida do Flamengo, aí, a enorme torcida do Flamengo, né, e não pode depender também somente do artilheiro Pedro, né? O Flamengo que tem a ausência nesse momento do Jorge de Arrascaeta, o uruguaio, né? Que passou por cirurgia no ombro, né? Mas tem um elenco recheado aí de atrações que podem substituir e suplir a ausência do Arrascaeta. Exemplo único, De La Cruz, próprio Jorge Carrascal, próprio Lucas Paquetá também, que voltou ontem, atuou muito bem também na partida do Lucas Paquetá. Tomou uma entrada lá que, na minha opinião, era um lance para cartão vermelho, mas o critério da arbitragem ele varia, né, no futebol brasileiro. Nem sempre o árbitro vai aplicar cartão vermelho por uma entrada como aquela no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E o Paquetá, ele atuou muito bem, gostei muito bem da volta do Paquetá aí no Flamengo, né? Atuando ali no meio do campo, fazendo ali mais uma função do Arrascaeta do que a própria função do Lucas Paquetá, que é um pouco mais recuado do que o próprio Jorge de Arrascaeta, né? E o Flamengo tem outros nomes também ali no meio campo, como o Saul Niguez, tem o próprio Jorginho, que pode jogar um pouco mais avançado também, né? Tem o próprio Eric Pulgar também, que pode fazer o papel de volante, tanto o papel de volante como o papel de um meia mais à frente. Tem o próprio Léo Ortiz, que é um zagueiro com uma característica ali também de um volante, né, que pode jogar um pouco mais à frente também. Já para você adiantar o seu volante, você pode colocar o Léo Ortiz ali como volante, adiantar um Everton Araújo, por exemplo, que tem uma boa visão de jogo, que sabe criar jogada, né, e sabe como fazer a bola chegar ali nos pontas, que é por onde sai o jogo do Flamengo, né, mas fica um pouco complicado, né? O Léo Jardim não está sabendo encaixar o time, não está sabendo qual peça usar para suprir essa ausência do Jorge de Arrascaeta. E o time também, o elenco por inteiro também está tendo um desgaste físico muito grande. A gente vê jogadores com menos de 30 minutos do primeiro tempo já cansados, já desgastados ali, não aguentando mais correr dentro de campo, né? Tem que ter uma rotação, né? no elenco. É um elenco que tem aí vários zagueiros, você pode ali jogar com o Vitão, pode jogar com o Danilo, né? Descansar o Léo Ortiz, descansar o Léo Pereira, que é um dos dois que eu vejo que estão mais desgastados ali no elenco, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Pode fazer ali também a variação pela lateral, hora jogar com o Guilherme Varela, hora com o Emerson Royal, hora com o Alexandre, hora com o Ayrton Lucas, e por aí vai. O Flamengo tem grandes peças no elenco sim para mexer e pode buscar grandes resultados. A exemplo do Fluminense, que também tem um elenco bastante recheado também ali de talentos. Pode mexer ali no intervalo, pode achar opções ali dentro de campo para melhorar a equipe, mas vem aí nessa oscilação. A equipe do Fluminense, tanto a equipe do Fluminense como a do Flamengo e do São Paulo, vivem uma oscilação, né? O Palmeiras também não tá lá essas coisas todas, tá lá empatando jogos, hora toma gols ali que a defesa deixa a desejar, né? Os gols que o Palmeiras tem tomado, fica complicada a situação do Palmeiras. Então é isso. Falamos de Brasileirão Série A, falamos de Brasileirão Série B, de Brasileirão Série C, falamos de Campeonato Cearense da Série B também, né? Repetindo aí, ó, tivemos só um jogo no final de semana do Campeonato Cearense da Série B. Calcaia 1, Guarani de Juazeiro 2. No dia 21/5 temos Barbalha e Atlético Cearense. No dia 19/5 temos Crato e Guarani de Sobral. E no dia 20/5 temos Crateús versus a equipe do Cariri. Essa é a rodada do Campeonato Cearense da Série B, que vive aí
quartas de final. A fase de quartas de final do Campeonato Cearense da Série B. Veremos aí quem são as equipes que irão subir aí para disputar a elite do Campeonato Cearense no ano de 2027. E é isso. Esse foi mais um programa Placar Final. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência. Mais uma vez, lembrando sempre aí, ó, de você deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Você que ainda não segue nossas páginas no Instagram e no Facebook, é tudo Grupo Lente Digital. E o nosso site para você acompanhar a programação 24 horas por dia do rádio e da TV é www.grupolentedigital.com.br. Eu sou o Sávio Dias, vou ficando por aqui. Nós somos o Grupo Lente Digital de Comunicação. Sempre com você.